Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre pressão hidráulica, né? E a pressão hidráulica, ela existe justamente por causa da resistência que o fluxo hidráulico tem na passagem, né, das tubulações, né? Então essa resistência ela surge justamente desse bloqueio, né, ou dessa dificuldade de passagem do fluido hidráulico, né, nas tubulações ou qualquer que seja o caminho a ser percorrido pelo mesmo, né. Então, quando a gente faz esse tipo de atuação ligado a um cilindro hidráulico, né, a gente tem que levar em consideração justamente que quando o fluxo hidráulico ele entra em contato com o êmbolo do cilindro, né, que ocorre o deslocamento, a gente tem duas possibilidades: ou a resistência, né, tendo bloqueio, tendo uma carga, né, referente ao deslocamento do cilindro. Exemplo, se a gente tem a entrada do fluido nesse ponto aqui e existe aqui um elemento que causa esse bloqueio, essa carga, né, você tem um aumento de pressão ali no circuito hidráulico, né? Então, nesse caso aí, a pressão ela é justamente a ação da força sobre a área, né? Então, vamos aqui para um exemplo. Supondo que a gente tem uma ação, né, de 20 mil newtons, né, aplicado ali de força a um cilindro hidráulico para uma área de 20 centímetros quadrados, né? Ou seja, vamos fazer aqui um exemplo. A gente tem aqui esse elemento aqui vermelho, ele representa justamente a carga, né? Ou seja, 20 mil newtons, né? Ou 20 kilonewtons, né? Referente a uma pressão, né? Justamente para uma área, né? Aqui vamos supor que seja uma área circular, né? Então, para uma área de 20 centímetros quadrados, né? Então, nesse caso aí, a gente teria justamente a divisão de um pelo outro para ter justamente a resultante, que seria, nesse caso aí, a pressão, né? Que seria a pressão aí do sistema, né? Então, fazendo a divisão, a gente teria justamente aí a pressão. Então, nesse caso aí, dividindo 20 mil newtons por 20 centímetros quadrados é igual a 1000 newtons por centímetro quadrado. Que normalmente, unidade referente ao uso, né, de pressão é justamente bar. 1000 newtons por centímetro quadrado equivale justamente a 100 bar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos de hidráulica, né? A gente vai estar justamente falando sobre pressão hidráulica, né, em um circuito, né? No último vídeo a gente falou sobre a questão do conceito e aqui a gente vai estar fazendo uma análise em um circuito hidráulico, né? Aqui a gente tem justamente a representação de uma bomba hidráulica, né? Onde a gente tem a tubulação aqui de entrada e justamente aqui a tubulação de passagem do fluxo, né? Do fluxo que está ligado ali ao fluido hidráulico, né? Então o que acontece? Aqui a gente tem um cilindro hidráulico, né? Um pistão hidráulico, e esse pistão aqui ele tem uma resistência, né? Uma força externa a ele de 25 kN, né? Ou seja, 25 mil newtons, né? A área do êmbolo desse cilindro é justamente de 20 centímetros quadrados. E a pressão que está mostrando aqui no manômetro é de 125 bar, né? E essa pressão é oriunda da onde? Justamente da força aplicada em relação à área, né? Ou seja, se a gente tiver 25 kN, né, que equivale a 25 mil newtons, dividido justamente por 20 centímetros quadrados, a gente vai ter o total de 1250 newtons por centímetro quadrado, né? Só que nesse caso a gente sabe que 1250 newtons por centímetro quadrado equivale a 125 bar, né? É só dividir esse valor por 10, né? Então a gente teria justamente essa indicação, né, de 125 bar referente à pressão desse circuito, né? Então a gente pode entender o seguinte: se essa força aumenta, né, essa força que é atuante aumenta, consequentemente a pressão também aumenta, né? Se a área aumenta, essa pressão ela tende a diminuir, né? Então veja que tem uma relação ali direta entre a força aplicada e a área de contato do mesmo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica e a gente vai estar justamente analisando um detalhe bem interessante, que é a concepção do deslocamento do fluido, né, nas tubulações, né, o qual faz com que tenhamos, né, a possibilidade justamente da criação de diversos tipos de circuitos hidráulicos, né. O que acontece é que a gente tem uma representação de um tanque, né, de um reservatório hidráulico, né. Então justamente com base nessa ação aqui a gente tem uma bomba hidráulica, né? Com o funcionamento da mesma, a gente tem o deslocamento do fluido hidráulico, né? E aqui o que acontece é que a gente tem uma relação, né, de três opções de sentido de
percurso, né? A gente tem 3 válvulas de regulagem, né? Onde uma está regulada com 50 bar, outra regulada com 100 bar e uma regulada com 150 bar. Ou seja, essas válvulas, elas abrem, né, a sua passagem justamente quando a pressão chega, respectivamente, a esses valores indicados. Ou seja, a primeira válvula que abre, né, para ter passagem é justamente essa de 50 bar, né, levando em consideração que a partida ela vai de 0 bar, né, então chegando em 50 bar, né, ela vai chegar primeiro do que as outras duas, né, já que uma é para 100 e a outra é para 150. Então o que acontece? Quando essa de 50 abrir, o fluido ele vai seguir especificamente esse deslocamento, né, ou seja, o fluido que está recebendo, né, o deslocamento volumétrico da bomba, ele vai percorrer o caminho mais fácil, né, então abrindo aquela de 50 bar, essas outras duas aqui elas vão ficar ineficientes aqui para o ciclo, né? Ou seja, elas não vão ter, né, passagem, a não ser que ocorra um bloqueio nessa válvula que está regulada para 50 bar, ou seja, não tem a passagem de fluido, consequentemente a pressão no sistema vai aumentar e vai chegar a um ponto que ele vai atingir 100 bar, então essa válvula aqui de 100 bar ela vai abrir, né? Então o fluido ela vai estar ali passando. Da mesma forma que se a de 50 bar abrir, o que é que vai acontecer? Essa de 100 bar ela vai deixar de ser utilizada e a de 50 bar vai voltar a ser utilizada. Caso a de 50 e a de 100 sejam bloqueadas, consequentemente o fluido ele iria para a de 150 bar, né? Então é importante ter essa análise que o fluido hidráulico ele vai seguir justamente o caminho mais fácil, né? Aquele que tiver menos resistência ali para o processo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.